Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vós. E nessa noite convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós leremos do verso 6 a 9. Filipenses 4, de 6 a 9. Filipenses 4, de 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa e podermos falar da Tua palavra e ouvir a Tua palavra. Peço-te neste momento que o Senhor me use como instrumento do Senhor para falar da Tua palavra aos meus irmãos. E que aqui tenha corações sedentos de ouvir da Tua palavra. E que esses corações saiam edificados pela mesma. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vivemos dias caóticos, dias difíceis. Cada um de nós passa por momentos ou situações que nos faz entender. Os dias não são fáceis. Com o advento da tecnologia, nós vivemos em uma sociedade onde diz: quanto mais rápido você fizer uma coisa, é sinônimo de qualidade. Então, se você fazer mais coisas em menos tempo, é sinônimo de que você está indo com qualidade. Mas nesse momento, quando nós fazemos isso, ou quando nós somos impactados com isso, nós sofremos também consequências de vivermos apreensivos, de vivermos em constante correria ou de constante ansiedade no nosso coração por conta dessa sociedade que nos faz sempre estar correndo, indo atrás e sermos sempre desesperados em fazer essas coisas. Como eu disse, eu moro em São Paulo e aquela cidade retrata muito bem pessoas assim. Você não consegue ter um momento um tempo de qualidade com uma pessoa porque sempre ela está com pressa. Você entra no metrô, você vê pessoas que não estão andando por andar. Elas estão tão bitoladas no tempo que elas precisam correr para chegar no serviço, chegar em casa, que elas não têm tempo de observar o dia a dia. E isso traz malefícios para a nossa vida também. E um deles, eu recebi esse relato de um rapaz lá na cidade de São Paulo, que ele chegou a me falar: eu, infelizmente, não vi meus filhos crescerem. Eu saía pela manhã, média de 4, 5 horas da manhã, meus filhos estavam dormindo. Eu chegava em casa às 7, 8 horas da noite, meus filhos estavam dormindo. Então, quase a infância deles todos, eu via eles dormindo. Porque chegava o final de semana, quem ia dormir era eu. Eu estava tão cansado da correria da semana que eu não conseguia ver eles. E ele disse que se assustou quando viu um marmanjo dentro de casa. Ele falou: nossa, esse é meu filho. Ele lembrava tão pequenininho, mas já estava grande. Por quê? Por conta dessa correria. Mas não somente impacta no nosso convívio social, no nosso convívio pessoal também impactada essa correria. Nós vivemos uma sociedade onde transtornos de ansiedade, depressão e diversos diagnósticos relacionados a isso têm crescido e cada vez tem crescido mais em nosso meio. Então, nós temos dias difíceis. Nós passamos por dias difíceis. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a saber lidar com esses dias difíceis. E um texto que vai falar sobre isso é o texto de Filipenses. A carta de Filipenses, por ela toda, já está trabalhando isso. Para nós entendermos um pouco o contexto dessa carta, Paulo ele está escrevendo essa carta, ele está preso. Paulo ele está preso em Roma e está sofrendo as consequências dessa prisão. Mas se você observar o teor da carta, Paulo está falando: seja alegre, alegre-se em Deus. Parece ser meio utópico, um homem preso, sofrendo a prisão, falando: sejam alegres.
mas porque Paulo entende que a alegria que ele está proporcionando, que ele está incentivando os irmãos a terem, não é uma alegria proveniente do convívio pessoal, é uma alegria que o Senhor dá. E essa alegria supera qualquer cadeia, qualquer prisão. Então ele está neste contexto. Tanto é que essa carta é conhecida como a carta da alegria de Paulo. Ele enfatiza a alegria do Senhor, a busca pela alegria do Senhor em todos os momentos. E no capítulo 4, o capítulo que nós lemos, ele está indo para a parte final da sua carta. No verso 2, até o verso 2 em diante, ele vai trabalhar uma questão muito comum em igreja. Tinha duas irmãs que não estavam se bicando lá, Evódica e Síntique. Elas estavam meio tretando lá, e ele fala: eu peço que elas pensem concordemente, ou seja, que elas pensem a mesma coisa no Senhor, em prol da igreja. E ele pede ajuda para Clemente, ele fala: Clemente, ajuda essas irmãs nisso. Mas mais adiante ele vai dar algumas lições. Ele diz no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele está reenfatizando o teor da sua carta, que é alegre-se no Senhor. No verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ele está mostrando que a nossa alegria precisa mostrar uma vida de moderação, uma vida que viva essa alegria, entendendo a proximidade da vinda do Senhor. E então ele inicia no verso 6 e o verso 7, falando sobre conhecermos a paz de Deus. E nessa noite eu quero que nós pensemos, entendendo os dias difíceis que nós vivemos, e à luz desse texto, como ter paz em meio a dias difíceis. Este é o tema da nossa mensagem dessa noite. Como ter paz em meio a dias difíceis. E nesse texto, do verso 6 ao verso 9, nós temos duas lições para entender isso. E, em primeiro lugar, para ter paz em meio a dias difíceis, nós precisamos conhecer a paz de Deus. Nós precisamos conhecer a paz de Deus. E é interessante que Paulo, ele vai nos mostrar, do verso 6 ao verso 7, sobre essa paz de Deus. Mas ele destaca algo interessante, que nós precisamos conhecer a paz de Deus. E é diferente da nossa paz. E isso é um destaque interessante fazer. Porque quando nós pensamos em paz, nós pensamos no quê? Ausência de lutas. Paz, a gente pensa uma vida tranquila, que tudo que eu desejo, tudo que eu almejo, realiza. Aí a gente fala, eu estou em paz. Mas a paz de Deus é diferente. A paz de Deus, ela é você entender que em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à guerra, a presença de Deus é real na sua vida. E um relato interessante, um exemplo interessante disto, é o próprio Paulo em Filipos. Em Atos 16, mostra quando Paulo chegou a essa igreja, a primeira vez, quando ele foi fundar ela. E acontece um relato interessante ali. Paulo está com Silas, na cidade de Filipos, e ele vê uma mulher endemoniada, a Bíblia diz, com um espírito adivinhador. Então Paulo chega até aquela mulher, em nome de Cristo, ele liberta aquela mulher daquele demônio. Só que acontece uma coisa, tinha um certo homem lá que ganhava dinheiro com esses atos adivinhadores dessa mulher. E ele fica revoltado, que a fonte de lucro dele se perdeu. Então o que ele faz? Pega Paulo e Silas, mandam eles para a prisão. E antes de mandar para a prisão, açoitam, batem em Paulo e Silas. E é interessante observar que Paulo, como era cidadão romano, ele não podia ser mandado direto para a prisão. Ele tinha que ser julgado. Ou seja, essa prisão de Paulo era uma prisão injusta. O contexto é esse. Paulo está preso, depois de apanhar, injustamente. Mas a Bíblia nos mostra que Paulo e Silas estão na prisão fazendo algo que, a nosso ver, pode ser algo estranho de se fazer. Ao invés de eles estarem questionando a Deus por que eles estão presos injustamente, por que eles apanharam injustamente, Paulo e Silas estão dentro da prisão cantando ao Senhor. A palavra de Deus diz que eles cantavam ao Senhor. Por que eles faziam isso? Porque eles entendiam a paz de Deus. Que a paz de Deus não é a ausência de luta, mas é em meio à luta, entender a presença de Deus na sua vida, em nossa vida. Por isso que Paulo diz no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Paulo nos ensina, ou nos faz entendermos que para vivermos uma vida, ou entendermos, termos paz em meio aos dias difíceis, nós precisamos conhecer a paz de Deus. E a primeira coisa que ele fala aqui é, não andeis ansiosos. E a ideia que Paulo está querendo trazer aqui, ele não está querendo falar que você não pode ter ansiedade. Ele não está condenando a ansiedade. Ele está condenando andar ansioso. Vou falar aqui, vamos ver se você conhece alguém ou se você se encaixa nisso, não precisa se manifestar. Mas você conhece, você é uma pessoa que tudo para você é o fim do mundo. Se a pessoa fala a notícia, amanhã a gente tem que ir para Cuiabá. Aí você começa, meu Deus, essa estrada é perigosa, vai acontecer um acidente, o carro pode furar o pneu, será que tem dinheiro para pôr gasolina, será que eu vou conseguir pagar pedágio? E você fica um reboliço, você desespera. Às vezes você fala, amanhã eu preciso te dar uma notícia muito importante. Alguém fala para você, acabou a sua vida. Até amanhã, enquanto não falar essa notícia, você não dorme, você não come direito. É essa ideia que Paulo está falando, não ande assim, não ande ansioso. Ansiedade é normal. Se você vai fazer uma prova, um dia anterior à prova, você ficar ansioso, ficar apreensivo, isso é normal. Você vai precisar dar uma notícia muito difícil para uma pessoa e ali te deixa o coração ansioso, isso é normal. Mas o problema é quando nós andamos ansiosos. E Paulo condena isso, por isso que Paulo fala, não ande ansiosos. Porque o andar ansioso reflete ou demonstra que uma pessoa que anda assim, ela não entende, ou para ela, Deus não é soberano sobre a sua vida. Porque se você está com medo de todas as circunstâncias da sua vida, é sinal de que Deus não é o Senhor da sua vida. Mas Paulo não apenas fala, não ande ansioso, mas ele nos ensina como nós devemos andar. Quando ele diz, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, as vossas súplicas com ações de graça. Ele diz, não ande ansioso. Mas você pode falar, mas meu coração é assim, eu fico desesperado com todas as coisas. O que eu devo fazer? Faça Deus conhecer toda essa sua ansiedade. Lance sobre ele essa ansiedade. Por isso que ele diz, em tudo, porém, seja conhecido de Deus. Ou seja, não esconda nada de Deus. Às vezes nós oramos, falamos ao Senhor, Deus abençoe minha vida e tal, mas se nosso coração está angustiado com certas coisas, a gente não coloca diante de Deus. Paulo nos ensina, para que você não ande ansioso, para que você conheça a paz de Deus, você precisa lançar tudo diante do Senhor. Então, nós precisamos falar tudo para Deus. A ideia de em tudo é, diga todas as suas necessidades, a sua aflição diante do Senhor. Coloque diante dele. Não tenha vergonha, não tenha medo de pensar, eu não mereço. De fato, você não merece. Mas Cristo pagou um preço para que você tenha a oportunidade de falar tudo ao Senhor. Mas não somente ele diz em tudo, mas ele diz, fale para Deus e não para a pessoa somente. Às vezes nós procuramos muitas pessoas para nos ajudar e esquecemos da principal pessoa que pode nos ajudar, que é Deus. Nós falamos do nosso problema para todo mundo, mas chega diante de Deus, nós não falamos. Mas Paulo nos ensina quando ele diz, seja conhecidas diante de Deus. Então, se você tem uma ansiedade no seu coração, se você está vivendo com algo conturbado no seu coração, seja conhecido diante de Deus. Fale para Deus. Coloque isso diante de Deus. Paulo também nos ensina que nós devemos pedir a Deus. Peça a Deus. Quando ele diz, seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Nós podemos sim pedir a Deus e devemos pedir a Deus. Às vezes nós temos até de vez em quando, a falsa modéstia de falar, não, eu não mereço nada de Deus, então eu não vou ficar pedindo nada para Ele, porque eu sou um pecador miserável e não mereço nada. De fato, você está correto, você é pecador miserável, mas como eu disse, através da obra de Cristo, Ele te dá a liberdade de pedir a Deus. Então, usufrua desta oportunidade, essa rica oportunidade que Cristo Jesus te dá de pedir a Deus. Então, peça a Ele que Ele te ajude, peça a Ele que Ele te instrua a lidar com essas situações, que Ele te ajude a saber passar por essas dificuldades que você está vivendo. Fale com Deus. Ele diz orações. O
texto vai nos mostrar orações, ele está querendo dizer, tenha uma íntima relação com Deus. Não apenas em casos esporádicos, não apenas em momentos que aperta, mas nós precisamos ter essa íntima relação com Deus. E como eu disse pela manhã, quem estava aqui, sobre o exercício da piedade. Este é uma ferramenta para exercitarmos nossa piedade. Um exercício diário de intensa oração, intenso relacionamento com Deus. Isso é necessário para a nossa vida. Que nós tenhamos também um coração grato a Deus, quando Ele diz com ações de graças. Eu preciso entender, eu preciso suplicar, eu preciso orar, eu preciso pedir ao Senhor, falar com Ele, mas eu preciso entender que meu coração precisa ser grato a Ele, porque Ele dá muito mais do que eu mereço. Às vezes eu estou passando por uma situação que eu falo, Deus não está presente comigo, eu estou sofrendo muito, está muito pesado para mim. Mas pelo contrário, Deus está presente com você. E em meio àquela situação difícil, Ele está moldando a sua vida. E nós precisamos ter um coração grato, até mesmo nesses momentos. E Paulo, ele finaliza o verso 7 falando o resultado de ter uma vida assim. Observa o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós precisamos buscar tudo isso para que nós saibamos conhecer a paz de Deus. E é interessante que essa paz de Deus, Paulo nos mostra que excede todo o conhecimento. E o próprio Paulo em Efésios vai nos mostrar um pouco como é esse exceder todo o entendimento. Quando ele diz lá em Efésios 2, 4 a 7, ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa excede o nosso entendimento. Entender que Deus nos amou de tal ponto que enviou seu Filho para morrer por aqueles que o mataram, para morrer para aqueles que o condenaram, para dar a oportunidade deles viverem em paz, por conta de uma ação que eles fizeram pelo próprio Cristo. Então isso não cabe na nossa mente, mas Paulo está falando, essa paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a nossa paz, a paz pessoal nossa é egoísta. Nós pensamos em nosso próprio benefício, mas a paz de Deus, ela é sacrificialmente amorosa. E é nessa paz que nós precisamos descansar em dias difíceis. É em busca de conhecer essa paz que nós precisamos para entender os dias difíceis em nossas vidas. Mas Paulo também nos ensina uma segunda lição para que nós entendamos ou para que nós saibamos passar dias difíceis tendo paz. A segunda lição é: nós precisamos conhecer o Deus da paz. Em primeiro lugar, ele nos ensina a conhecer a paz de Deus. Em segundo lugar, conhecer o Deus da paz. Verso 8 e verso 9, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouviste e viste de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo nos está ensinando que a segunda maneira de vivermos em paz em dias difíceis é conhecendo o Deus da paz. E conhecer o Deus da paz exige uma lição muito importante de enchermos ou termos a nossa mente alimentada com coisas boas. E isso é importante, porque quando nós olhamos os nossos dias, nós vemos o tanto de porcaria que nos é oferecida por meio das mídias sociais, e às vezes nós estamos engolindo isso de forma tão natural, que às vezes nós não temos tempo para digerir. Um exemplo é a popularidade ou o ibope que dá jornais criminais do nosso país é algo inacreditável. Um jornal que só fala de morte, de crime, de só as coisas ruins. E aquilo dá uma audiência. Por quê?
Porque nós estamos acostumados a ser alimentados por coisas ruins. Mas Paulo aqui nos ensina que se você quer conhecer a paz de Deus, ou o Deus da paz, você precisa alimentar com coisa boa. E essas coisas boas passam por você ter uma peneira, uma espécie de uma peneira na sua mente para filtrar aquilo que é importante. E olha o verso 8, essa peneira, Paulo nos mostra nela. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando você for alimentar-se no sentido espiritual, no sentido do seu pensamento, você precisa fazer essa peneira. É verdadeiro, é puro, é amável? Isso me edifica? Se não me edifica, eu não posso ficar me alimentando com as coisas ruins que esse mundo me oferece. Porque quanto mais eu me alimento dessas porcarias do mundo, mais distante de Deus eu estou. Porque o mundo quer nos afastar de Deus. E a intenção dele é, sim, nos ensinar coisas que faça com que nós confrontemos a Deus e fala, Deus não existe. Essa é a ideia do mundo. E quantas vezes nós estamos abandonando o alimento saudável, o alimento sólido, quando a própria palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Nós estamos abandonando ela para ser alimentado com as porcarias do mundo. Por isso, para que nós conheçamos o Deus da paz, nós precisamos buscar, conhecer a boa ou o genuíno alimento que só vem do Senhor. Por isso, tenha esse exercício de alimentar com coisas boas, coisas que edificam. Faça esse exercício. É verdadeiro, é puro, é justo. Isso vai ocupar o meu pensamento. Mas se isso não é verdadeiro, não é puro, não me edifica, eu preciso lançar isso fora da minha mente. Mas uma segunda lição aqui que Paulo nos ensina para conhecermos o Deus da paz é praticar aquilo que aprendemos. Paulo no verso 9 diz, o que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim, isso praticai. E é interessante que Paulo, ele chama a responsabilidade para ele aqui. Ele fala, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Até nessa mesma carta ele usa o termo, sede meus imitadores. Paulo está falando, olhem para mim e façam aquilo que vocês aprenderam de mim. Mas Paulo está querendo trazer a lição de, não preciso aprender a ideia dos erros do Paulo, homem, pecador. Preciso aprender aquilo que ele fez em prol do Evangelho. E na sua carta, em próprio Filipenses, ele diz, no capítulo 3, verso de 12 a 14, ele diz assim, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. Isso que Paulo está falando, pratique. Olhem para o que eu estou ensinando para vocês e coloquem isso em prática. Vocês esqueçam do velho homem, foquem no alvo, que é Cristo, e siga vivendo Ele. Siga vivendo o caminho para Ele, para servir a Ele, para você cada vez mais se parecer com Ele. Porque o resultado disso, o verso 9 do texto diz, e o Deus da paz será convosco. A presença de Deus será real em sua vida. Mas enquanto eu não tenho essa busca de buscar conhecer o Deus da paz, quando eu não tenho esse exercício de buscar conhecer a Deus, eu não vou ter a presença dele real em minha vida. Eu vou apenas sofrer com as coisas que o mundo me oferece. Por isso, para que nós saibamos viver dias difíceis, é necessário eu ter uma íntima ou um íntimo relacionamento com Deus. Eu ter, de fato, uma busca incessante de conhecer a Deus, de encher a minha mente e o meu coração daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, para que aí sim eu tenha a presença de Deus em minha vida e a paz dele, que é entender que em meio à dificuldade, em meio à luta, a presença de Deus me ajuda a passar por esses momentos. E eu quero concluir essa mensagem pensando que de fato nós vivemos dias difíceis. E eu não quero ser propagador do caos, mas eu digo,
Se está difícil, fique tranquilo, vai piorar. Porque o mundo está indo para o seu fim. O mundo está acabando. Mas louvado seja Deus que a nossa esperança não está neste mundo. A esperança do crente está no sol da justiça, como diz Malaquias, que virá e vai virá chamar o seu povo e levar para a plena comunhão com Ele. É nesta verdade que nós devemos descansar e entender que enquanto nós estamos nesses dias difíceis e cada vez mais difíceis, eu preciso buscar a paz de Deus. E a paz de Deus eu preciso buscar em um íntimo relacionamento com Ele. Eu preciso buscar sempre numa devoção diante dEle, colocando as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas ansiedades nele, sabendo que Ele me ajuda a passar por elas. Que até mesmo na prisão eu possa louvar ao Senhor, porque eu entendo que apesar do dia difícil, a presença de Deus ela é real. A presença de Deus me ajuda a passar por isso. E eu quero nessa noite fazer com que nós reflitamos sobre isso. Se de fato você está vivendo dias difíceis, se você está passando por momentos difíceis, e às vezes você olha pro norte e fala, não tem solução. Se você está vivendo assim, eu quero falar nessa noite que tem solução sim. E a solução é você buscar um relacionamento real com Cristo. É você ter uma vida devota a Ele. Uma alimentação saudável nele. Tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que convém. Eu preciso buscar isso para que eu entenda essa paz de Deus. Que você tenha esse desejo ardente no seu coração todos os dias. Para que amanhã, segunda-feira, volte os dias normais, a luta. Amanhã cedo, acordar para ir para o trabalho. Começa tudo de novo. Que você faça isso entendendo a paz de Deus no seu coração. Que apesar da luta, da dificuldade, Deus está te conduzindo. Deus está te guiando. Deus está te livrando de coisas que às vezes você nem imagina. E às vezes Ele deixa você passar por coisas que você não queria. Mas aquilo lá é para te ensinar. Assim como um pai disciplina um filho. E que você descanse nessa verdade. Que você entenda e viva essa paz de Deus, que excede todo entendimento e que tem o poder de guardar o nosso coração e a nossa mente. Eu quero nesse momento que você baixe sua cabeça, feche seus olhos, que você faça uma reflexão de sua vida. Se de fato você precisa deste relacionamento mais presente com o Senhor, assim como sua palavra disse, lance sobre Ele, peça a Ele, coloque diante dEle, através das orações, da súplica, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Convido o pastor neste momento que venha aqui à frente, faça uma oração. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é extraordinária, toca nos nossos corações, vai no mais profundo do nosso ser, ó Pai, e nos coloca, ó Pai, em xeque diante das realidades da nossa vida. Ó Pai, que nós possamos confiar no Senhor, possamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Ó Pai, permitir que tudo aquilo que ocupe o nosso coração seja o que é justo, perfeito, bom, agradável. E, ó Pai, para que nós possamos conhecer o Senhor mais e mais, a paz do Senhor e o Senhor da paz. Obrigado, Deus. Louvado seja o Teu santo nome, pela Tua palavra. Ó Pai, que essa palavra possa continuar, ó Pai, trazendo reflexão aos nossos corações. Que não fique apenas por aqui, mas que ao longo dessa semana nós possamos pensar, ó Deus, na importância de nos rendermos ao Senhor, colocarmos todas as nossas angústias, todas as nossas petições, tudo aquilo que angustia o nosso coração diante do Senhor, certos de que buscando a Tua presença seremos cheios da Tua paz. Ó Pai, ajuda-nos. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Louvado e bendito seja o Teu nome. Nós Te agradecemos nessa noite por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz.
Ó Pai, que o Senhor possa continuar falando ao coração de cada um. E se há alguém aqui que verdadeiramente tem sido tocado pela palavra do Senhor, que haja não apenas, ó Pai, uma puramente a audição da Tua palavra, mas um compromisso, ó Pai, de cada um daqueles que foram tocados pelo Senhor, um compromisso de buscar, ó Pai, a prática da Tua palavra. Porque o Senhor nos afirma na própria palavra que aquele que ouve e pratica a Tua palavra é uma pessoa sábia, porque constrói a sua casa sobre a rocha. E nós queremos ser pessoas sábias, ó Pai, e não queremos apenas ouvir a Tua palavra, mas queremos praticá-la, Pai. Queremos viver a Tua palavra e termos a nossa casa, ó Pai, sustentada na rocha que é Cristo. Ó Deus, obrigado. Mais uma vez te agradecemos e pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está aqui nessa noite. Nós oramos, certos do mover do Senhor e agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.